Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para todos os irmãos. Aqui quem fala é o Leandro Barros. Venho trazer aí mais uma palavra para o seu dia, para você estar meditando e trazendo o ensinamento para as circunstâncias em que você se encontra. Antes eu vou pedir para que você deixe o like. O seu like é muito importante para o canal. Também peço para que você compartilhe para 2 ou 3 pessoas aí no mínimo, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo bíblico desse canal. Vou pedir para que você abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, versículo a partir do 23. Vai dizer assim: Jesus subiu num barco e seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Bem, Jesus ele se dirigiu aos discípulos ali e ele falou uma grande verdade, não só dos 12 que estavam com ele, mas também conosco, com a gente. E que verdade é essa? Como é pequena a fé que nós temos. Isso é uma verdade. Tudo pode estar indo bem na nossa vida. Basta uma coisinha de nada dar errado e nós já ficamos todos assustados. Já ficamos de um jeito que não conseguimos aquietar o coração. A ansiedade toma conta, bate o desespero, o medo se torna o nosso aliado e a nossa fé vai por água abaixo. Nós vemos aqui, os discípulos estavam no barco com ele, com o próprio Cristo, e já haviam presenciado muitos milagres. E não deveriam estar com medo da tempestade do jeito que estavam, porque se Jesus estava no barco, o fato que ou não iria acontecer nada com o barco, ou se começasse a acontecer, como já estava começando a acontecer, Jesus iria agir. Mas nenhuma das duas opções aquietou o coração desses homens. Por quê? Por causa da fé deles. Era pequena demais. E isso acontece muito com a gente. As circunstâncias, por menores que sejam, já abalam a nossa fé. E não era para ser assim. Na verdade, Jesus não quer que seja assim. Ele dedicou ali praticamente um capítulo inteiro em Mateus, no versículo 6. Só você voltar 2 capítulos aí, ele vai dizer para você não andar preocupado por coisa alguma, porque o Pai que está no céu, ele tem o controle de tudo. Mas por que, mesmo nós já
presenciando vários livramentos de Deus na nossa vida. Alguns presenciaram até grandes milagres. Por que quando vem uma nova adversidade, a nossa fé ela é perdida com tanta facilidade? Claro, é a nossa natureza pecaminosa que não nos deixa ser totalmente crentes no poder de Deus. Como Jesus era, Jesus, ele era perfeito. Porém, ele nos deixou o Espírito que o tornava perfeito. Hoje nós temos o mesmo Espírito que Jesus tinha, o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como pedir, como orar. É tão difícil ter fé quando tudo diz que não. É difícil ter fé quando tudo nos desencoraja. Nós precisamos mudar isso. Porque Jesus, ele está no nosso barco. Nós entregamos a nossa vida a ele. Ele se responsabiliza agora por tudo que acontece em nossa vida. Não há o que temer, assim como esses discípulos não tinham o que temer. Jesus estava no barco. O barco não ia afundar e não afundou. Jesus acalmou a tempestade. E não vai ser diferente com você, meu irmão e minha irmã. Jesus também vai acalmar a tempestade na sua vida. Basta que você creia. Basta que eu creia. Nós precisamos crer. Mas é tão difícil crer quando as coisas começam a desmoronar. Dá uma sensação de impotência. Eu acho que é isso. A nossa falta de fé é justamente porque nós não estamos no controle. E nós achamos que estarmos no controle podemos fazer mais do que Deus, mas não podemos. Ao Senhor é todo poder, tem todo poder. Ele pode mudar qualquer circunstância, qualquer situação. Então, se a tua vida nesse momento está chacoalhando, meu irmão, minha irmã, está virando de cabeça para baixo, ou já virou, só chame o Mestre e diga a Ele: Pai, não te incomodas que eu sofra tanto? Não te incomodas que eu esteja morrendo espiritualmente? Para que Jesus, ele acalme também o vento, a tempestade na sua vida. Não se esqueça dessa palavra. O mesmo Deus que atendeu o pedido dos discípulos é o Deus que hoje nós servimos e pertencemos a Ele. Deus estará sempre disposto a quietar as tempestades da nossa vida. Que nós possamos depositar a nossa fé nisso. Eu sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. E mais uma vez eu venho pedir o seu like nesse vídeo. Dê aí a sua contribuição com o seu like. Compartilha também para os grupos aí das suas redes sociais, para que essa palavra chegue também aos ouvidos deles. E aproveito para mais uma vez pedir a sua contribuição para o Projeto Nordeste. Contribui. A sua contribuição, ela vai salvar vidas e vai auxiliar na pregação do Evangelho. Muitas pessoas vão conhecer o Evangelho por causa da sua atitude de doar, de ofertar, né? Que o crente não doa, o
crente oferta da obra do Senhor. Amém? Que Deus multiplique aí os seus recursos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.